Fala galerinha, tudo jóia? Professor Gustavo Lobão. Hoje nós vamos ter uma videoaula sobre variação da função afim. Então fique conosco, aproveita aí, já deixa o seu joinha e vamos lá para essa nossa aula de função afim com o tema aí variação da função afim. Então aqui na nossa aula, para melhor exemplificar, nós utilizaremos um exemplo a qual um veículo ele está parado num posto de gasolina e está abastecendo, esse carro está sendo abastecido dado pela seguinte função, né? O abastecimento dele ao longo do tempo é dado pela seguinte função. Nós temos f de x igual a 10 mais 20x, tá bom? Então, a cada instante, onde o x ele está em minutos, o y, que seria o meu f de x, ele está dado em litros. Então, no instante t igual a zero, ele já tinha 10 litros no seu tanque de combustível. E conforme foi passando o tempo, eu fui colocando combustível nesse meu tanque, de acordo com essa função. Então, aqui nós temos uma tabelinha que mostra, no instante t igual a zero, eu tinha 10 litros. No instante t igual a 1 passou a ter 30, no instante t igual a 2, 50 litros, no instante t igual a 3, 70, no instante t igual a 4, 90 litros. Então é possível de observar que a cada minuto aumentou 20 litros nesse meu tanque. Olha só que interessante, é possível então de se observar que de 10 em 10, de 1 em 1 minuto, aumentou-se 20 em 20 litros, porque eu tinha 10 litros iniciais e a cada minuto eu aumento 20 litros. Então note que a minha variação ela é constante. Eu estou caminhando 1 unidade no eixo X e 20 unidades no eixo Y para cada tomada de tempo. Então de 1 para 2 eu andei 1 unidade em X. Em Y eu andei de 30 para 50, 20 unidades. Ou seja, essa variação ela é constante. Então nós chamamos isso, essa taxa de variação constante, ela é sempre dada pela variação em Y em relação à variação em X, que é o que nós chamamos de taxa de variação. Lembrando sempre que, nós já vimos isto, mas vale ressaltar, que aquilo que está acompanhando o X, nós chamamos de coeficiente angular. Ele está justamente relacionado à inclinação da minha reta. E o que vem individual, sozinho ali, esse termo independente, é o coeficiente linear, é justamente onde ele cruza o eixo Y. Então note que o 10 é justamente onde ele está cruzando aqui o meu eixo Y, tá bom? Sendo assim, é justamente desta maneira que nós conseguimos observar o que nós chamamos de taxa de variação, tá? Taxa, ele vem justamente aí em relação a uma razão e a razão dessa variação. Então, para calcular essa taxa de variação, é preciso encontrar a quantidade que ele variou em Y e a quantidade de variação em X. Então, vamos lá. Se nós tomarmos este ponto e tomarmos este outro ponto aqui, nós teremos uma variação em Y e uma variação em X. Como que eu faço para calcular esta variação? Eu justamente o ponto final menos o ponto inicial. Podemos chamar então isso daqui de ΔX. Então nós vamos chamar essa variação de ΔX. Essa variação em Y, calcularemos ela da mesma maneira. Pegaremos o valor final menos o valor inicial, ou esse valor y1, e vou fazer um menos o outro. Dessa mesma sorte, teremos a variação em y expressa como ΔY. Muito bem. Sendo assim, nós temos que a taxa de variação dessa minha função afim, ela deve ser constante. Logo, ΔY dividido por ΔX é constante. Porque ela é uma reta. Então,
a variação dela tem que ser sempre constante. Então, quando nós falamos de taxa de variação, é justamente essa questão aqui, o quanto que ela varia em x, em y. E a taxa, ou seja, a razão entre as duas variações deve sempre ser constante. Se ela não fosse constante, indicaria que num determinado intervalo de tempo, a inclinação dessa curva mudaria, e a inclinação dela é sempre constante. Se nós analisarmos essa inclinação, chamar isso aqui de alfa, ela é a mesma inclinação que eu tenho aqui, em comparação, né, à horizontal. Seria a mesma inclinação aqui em cima, em comparado com a horizontal. Logo, essa taxa de variação ela tem que ser constante. Uma vez que eu posso analisar que essa taxa de variação ela seria a mesma coisa, né? Então, essa taxa de variação poderia ser a mesma coisa que a tangente desse ângulo alfa que eu chamei, certo? Se eu analisar esse ângulo alfa, podemos observar que eu tenho um triângulo aqui, não tem? Observe como se forma um triângulo com as variáveis ΔX sendo um cateto e ΔY sendo outro cateto. Ora, se eu quero descobrir justamente a inclinação, eu posso dizer que a tangente de alfa é igual a ΔY dividido por ΔX. Logo, a tangente de alfa é o que eu chamo de taxa de variação. E é uma coisa muito interessante, além da gente observar isso, essa taxa de variação, como eu havia dito que o A é responsável pela inclinação, ora, o alfa também é responsável pela inclinação. Sim, então olha só, se eu pegar na minha função, toda a função do primeiro grau, ela pode ser expressa como y igual a x mais b. Se eu pegar esse intervalozinho aqui, que eu chamei de ΔX, esse intervalo eu chamei de ΔY, eu tenho formou esse triângulo aqui, eu posso expressar esse y como sendo a variação em y. Então eu tenho que ΔY, uma determinada variação em y, ele vai ser igual aí ao meu A vezes ΔX mais B. Se eu pegar essa minha função justamente passando pela origem, que seria uma função linear, o meu B seria igual a zero. Uma vez que o meu B é igual a zero, eu consigo isolar o A como sendo ΔY dividido por ΔX. Da mesma maneira, eu relacionei aí o A com a minha inclinação da reta. Então é justamente dessa maneira que eu consigo compreender o que vem a ser essa variação, essa taxa de variação, essa inclinação da minha reta. É tudo de acordo com o quanto a minha reta está sendo inclinada. Então, se eu tiver o eixo Y aqui e o eixo X nessa parte de baixo, a minha reta, se ela estiver exatamente deitada, o meu A vale zero, ou seja, eu não tenho variação nenhuma. Conforme eu vou aumentando o valor de A, essa minha inclinação vai subindo, 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 subindo. Então, o A ele está diretamente relacionado com a inclinação dessa minha função. Tá bom? Quanto maior o A, maior é a inclinação. Se o A é igual a zero, não tem inclinação nenhuma. E o A negativo? O A negativo é uma função decrescente, que é o que a gente vai observar agora. Quando que o A é positivo, quando que o A é negativo. Quando nós chamamos de função crescente ou função decrescente. É exatamente o que nós vamos ver agora. Vamos lá. Então, toda função do primeiro grau, vamos reescrever, ela pode ser escrita como y igual a x mais b. O A, que é o que eu disse que chama-se coeficiente angular, é o que vai nos dizer se essa minha curva, ou essa minha reta, perdão, ela é crescente. Note que conforme eu vou aumentando o valor de x, a minha função f de x vai ficando cada vez maior. Ó. O meu valor em y é cada vez maior. Logo, para cada valor em x que eu vou aumentando, ou seja, quanto maior for o valor em x, maior é o meu valor em y. Isso é uma função crescente. O meu A ele é positivo. Então, essa minha função aqui, ela é positiva. O A dessa minha função é positiva. E quando o A for negativo? Quando o A for negativo, eu tenho uma função decrescente. Note que quanto maior o valor de x, ó, eu estou aumentando o valor de x. O que está acontecendo com o meu valor de y? Ele está ficando cada vez menor. Olha só, ele vai diminuindo, 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 diminuindo. Essa daqui, então, é uma função
decrescente. Ah, professor, qual o exemplo aí de uma função crescente? Uma função crescente nós podemos ter f de x igual a x mais 3. Note, nessa função, qual o valor de a? Nessa função, o a vale 1, porque é o que está acompanhando o x. Note, não aparece, mas aqui eu tenho o número 1 multiplicando o x. Então, a é igual a 1. E o b? O b nessa função é igual a 3. Vamos para mais uma. G de x igual a meio x menos 4. Ela é uma função crescente ou decrescente? Vamos observar. O que está acompanhando o x? É o a. Então vamos lá. O a é igual a, nesse caso, o a vale meio. O a vale meio. Muito bem. Meio é maior do que zero, então ele é positivo. Se é positivo, é uma função crescente. Ah, mas o b é negativo. Não tem problema. O b, nesse caso, vale menos 4. A única coisa que ele está indicando é que a nossa reta ele estaria fazendo algo assim, ó. Ele estaria cruzando o eixo x em menos 4. Apenas isso que o b quer dizer. Tá bom? Vamos para mais um exemplo agora. H de x igual a menos 3x mais 8. Olha só, quanto que vale o a nessa função? O a vale menos 3. Menos 3, ou seja, o a ele é menor do que zero. Quando o a é menor do que zero, ela é uma função decrescente, mesmo que o b seja positivo. Mesmo que o b seja positivo. Porque o b ele é o coeficiente linear, ele não tem responsabilidade, né, de inclinar ou não inclinar a nossa reta. Quem tem a obrigação de inclinar ou não inclinar, ou seja, de qual é a propriedade do a? O a é justamente é responsável pela inclinação. O b ele é responsável pela elevação. Então note que eu estou subindo e descendo meu braço sem mexer na inclinação dele. Agora aqui eu estou mexendo na inclinação. Entendeu? Então essa é a diferença do a e do b. Então quando eu tenho o a positivo, eu tenho uma função crescente. A negativo, uma função decrescente. Nós vamos estudar agora justamente os sinais da nossa função. Aqui nós temos justamente essa questão. A variação de sinal na minha função. Como que eu consigo observar essa variação de sinal na minha função? Vamos lá, aqui eu coloquei um plano cartesiano, coloquei o eixo y e o eixo x. Toda a minha função, toda parte da minha função, não vou nem colocar só uma reta, ela pode ser uma curva, pode ser uma reta, não importa qual seja essa minha função, eu quero descobrir quando que ela é positiva, quando que ela é negativa. Todas as vezes que ela está acima do eixo x, ela é uma função positiva. Todas as vezes que está abaixo do eixo x, é uma função negativa. Olha essa reta aqui. Analisando ela, só pelo gráfico a gente consegue determinar que essa daqui, vamos dizer que ela seja f de x. Ela é uma função crescente. E como ela é uma reta, ela é uma função do primeiro grau. Essa outra curva a gente não consegue determinar o que ela é ainda. Isso são coisas mais para frente, coisas que mais para frente nós iremos aprender ainda. Mas eu tenho aí essa minha curva. Eu sei que nesse intervalo aqui, vamos colocar que isso aqui vale x1, até esse outro intervalo aqui, que eu vou chamar de x2, eu sei que entre esses dois intervalos aqui, a minha função, se eu chamar essa minha função aqui de g de x, essa minha função g de x, ela é positiva. Por quê? Ela está, toda a representação dela está acima do eixo y. Agora, nesse intervalo entre x2 e vamos dizer aqui x3, ela é negativa. Então, nesse intervalo aqui, ó, ela é negativa. Todos os valores dela estão abaixo do eixo x. Então, ela é negativa nesse intervalo entre x2 e entre x3. Mas e exatamente no ponto x1, no ponto x2 e no ponto x3. Nesses três pontos, a minha função g de x ela vale exatamente zero. Então, eu posso dizer que no ponto x1, no ponto x2 e no ponto x3, eu tenho aí a minha função, né? São 3 pontos, então eu tenho aí que a minha função ela é igual a g de x igual a zero.
Então eu posso afirmar que isso aqui são as raízes da minha função. No caso da minha f de x, a raiz estaria bem aqui, ó. Vou chamar esse ponto aqui de x, apenas x. Então eu posso dizer que nesse valor de x aqui, ela é a raiz da minha função, é onde meu f de x vale 0, meu y vale 0, ele está exatamente sobre a linha do x, tá bom? Essa informação é muito importante. Agora, desse modo, eu só coloquei o eixo x, não me importa o eixo y, porque eu quero fazer as considerações justamente de quando a minha função ela é positiva e quando a minha função é negativa, porque é aí que eu consigo analisar os sinais da minha função. Vamos analisar então. Primeira coisa, para analisar o sinal da minha função é encontrar a raiz da minha função. Vamos encontrar a raiz de uma função do primeiro grau de qualquer maneira. Como assim? É só pegar e colocar. Essa função do primeiro grau ela é y igual a a vezes x mais b. Eu quero encontrar o valor da minha função, a raiz dela, é justamente quando o y vale 0. Então eu vou igualar isso aqui a 0. Então vai ficar 0 igual a vezes x mais b. Eu vou encontrar o valor de x agora, é só isolar o x. Vou passar o b subtraindo. Então eu tenho que x é igual a menos b sobre a. E essa daqui então é a raiz da minha função. Lobão, toda função do primeiro grau tem essa raiz? Toda função do primeiro grau, essa é a minha raiz. Quer encontrar a raiz de maneira rápida? Menos b sobre a. Menos b sobre a. Raiz de uma função do primeiro grau. Encontrei a raiz, eu vou lá e marco o pontinho lá com a raiz. Então, aqui é o pontinho onde é a minha raiz, ou seja, é nesse ponto aqui que eu vou analisar se a minha função é crescente ou se ela é decrescente. Para isso, para que eu possa analisar os sinais, eu vou fazer aqui de vermelho a minha função crescente, tá? Então vou deixar uma bolotinha aqui ó, de vermelho, a minha função crescente, e vou fazer de verde a minha função decrescente, não foi o verde. Vou fazer de verde a minha função decrescente. Então, primeiro na vermelha. Se ela é uma função crescente, o bizu que eu dou para todo mundo é o seguinte: encontrei a raiz, marquei a raiz. Vou lá e faço um risquinho dela crescente, ó. Olha o risquinho dela crescente. Quer dizer que até chegar na minha raiz, todos os valores estão para baixo do eixo x. Então, todos os valores são negativos. Ah, mas eu passei a raiz, estou subindo. Muito bem, passou da raiz, todos os pontos são positivos. Isso quer dizer que essa minha função, todos os valores de x antes da minha raiz vai resultar em um y negativo. Cheguei na raiz. Quando x vale exatamente o valor da raiz, eu tenho que minha função é igual a 0. Raiz da minha função. Depois disso, todos os valores que é maior do que esse meu ponto da minha raiz, todos os valores em y será positivo. Lembrando, essa raiz vale quanto? Essa raiz nesse ponto aqui vale exatamente onde x é igual a menos b sobre a. Bom, professor, então você está falando aí que o meu y vai ser positivo, ou seja, maior do que 0, na minha função crescente, eu vou até colocar aqui, ó, crescente, vou até colocar em vermelhinho, na minha função crescente. Meu y sempre vai ser positivo para todos os valores de x positivo, y positivo, ó, y positivo, para todos os valores de x maiores do que menos b sobre a. Sim, qualquer valor que você jogar de x em qualquer função que ela seja crescente, x maior do que menos b sobre a, o y com certeza vai dar um valor positivo. Agora, quando que o y vai dar um valor negativo, menor do que 0? Ora, a gente olha aqui, ó, ele vai dar um valor menor do que 0 quando? Todas as vezes em que eu tiver valor de x menor do que a minha raiz. Logo, o y sempre vai dar o valor de 0, menor do que 0, quando eu tiver x menor do que menos b sobre a. Isso vale para toda função, professor? Toda função. E Lobão, quando que o y é igual a 0? O y é igual a 0 no seguinte caso, y igual a 0 quando o meu x for exatamente igual a menos b sobre a. Matando a pau. Descobri os 3 pontos aí cruciais da minha função. Quando ele é menor do que 0, quando ele é 0 e quando ele é maior do que 0. Lembrando que esse caso é para a função
crescente. Vamos agora para a função decrescente. Na função decrescente, o nosso bizu é o quê? É fazer uma curva decrescente. Então ele começa lá em cima e ele vai caindo. Beleza? Função decrescente. Analisando aqui a função decrescente, eu consigo ver que tudo que vem antes da minha raiz é positivo. Chegou na raiz é igual a zero, passou da raiz vai ficar negativo. Então, como que eu consigo fazer aquela mesma análise? Eu vou ter y sempre maior do que zero, ou seja, y positivo quando? Opa, até chegar na minha raiz, ou seja, para todos os valores de x menor do que a minha raiz. Muito bem, então eu vou ter minha função, meu valor de y vai ser positivo, sempre que eu utilizar na minha função aqui, ó, valores de x menores do que menos b sobre a. Tranquilo? Perfeito. Quando que eu vou ter então y negativo, ou seja, y menor do que zero? Ora, y negativo ele é sempre menor do que zero para todos os valores maior do que minha raiz. Muito bem. Então, para x maior do que menos b sobre a. E quando que o y é zero? Aí os dois é zero no mesmo ponto. Tanto crescente quanto decrescente. O y é igual a zero na raiz. Ou seja, y é igual a zero quando eu tiver x igual a menos b sobre a. Galera, observem o seguinte. Acabamos de ver como que é a inclinação dessa minha função. Se ela é uma inclinação crescente ou uma inclinação decrescente. Então, eu analisei essa minha função quando ela é crescente ou decrescente e analisei os sinais da minha função, quando que ela é positiva e quando que ela é negativa, para ambos os casos, tanto o caso crescente quanto o caso decrescente. Agora nós vamos resolver alguns exercícios de exemplo para que fique mais claro a utilização dessas minhas propriedades durante a execução de algum exercício. Então vamos lá para esse primeiro exemplo. Esse primeiro exemplo diz: em um dia de inverno, a temperatura Y de uma região do Rio Grande do Sul em graus Celsius em função do horário X no período das 5 às 11 horas pode ser descrita pelo gráfico. Então ele traz um gráfico onde Y é a temperatura e X é as horas, tá bom? Em que horário desse período a temperatura atingiu 0 graus? Então preciso calcular em que horário ela atingiu 0 graus. Durante quanto tempo desse período a temperatura esteve negativa e durante quanto tempo essa temperatura esteve positiva? Primeira coisa, na A, ele está pedindo justamente qual é esse valorzinho aqui, né? Ó, porque é justamente o ponto onde a minha temperatura vale 0 graus. Eu quero saber qual horário isso aconteceu. Ou seja, um X aqui. Mas para isso eu preciso encontrar qual é a função que gera essa minha reta no gráfico, né? Lembrando que eu posso escrever isso aqui como y igual a ax mais b, e eu tenho aí alguns pontos a analisar. Alguns pontos são mais fáceis do que outros, né? Eu tenho 3 pontos aqui. Vamos dizer quais são esses 3 pontos. O primeiro ponto é 11 em x, então seria 11 e 10 em y. Outro ponto é esse ponto aqui. Ele vale quanto em x? Não sei, ele vale x. E quanto que ele vale em y? Ele vale 0. Muito bem. E esse terceiro ponto, ele vale quanto? Ele vale 5 em x e vale menos 2 em y. Então eu vou ter que montar um sisteminha para descobrir qual o valor de A e qual o valor de B, para que eu consiga encontrar o valor de x correspondente a y igual a 0. Muito bem, então primeiro passo, substituir esses valores aqui. Então quando y vale 10, eu tenho A vezes x vale 11 mais B. E o segundo caso é justamente esse ponto aqui. Então, quando y vale menos 2, y vale menos 2, eu tenho A valendo 5, então A vezes 5 mais B. Caiu no sisteminha. Podemos resolver esse sisteminha por adição, então vamos lá. Se eu multiplicar essa linha inteira aqui por menos 1, então multiplicar ela inteira por menos 1 e somar, eu vou conseguir eliminar o B. Como que ela vai ficar? Vamos colocar na linha de baixo. Então mantenha a primeira. 10 é igual, vou inverter, vai ficar 11A mais B. E aí embaixo vai inverter o sinal de tudo. Então vai ficar 2 igual a
A vezes 5 seria 5A, então vai ficar menos 5A menos B. Agora sim eu faço a soma. 10 mais 2 eu tenho 12. 11A mais menos 5A igual a 6A. Mais B menos B igual a 0. Então, eu cheguei nesse valor aqui. Isolando o A, agora nós temos A igual a 12 dividido por 6. Logo, eu tenho que o A é igual a 2. Então, cheguei a esses valores aqui de A. Muito bem, chegado a esse valor de A, eu vou substituir ele, por exemplo, nessa minha função daqui de baixo, na original dela, certo? Então, isso daqui ficaria menos 2 igual a... O A a gente viu que vale 2, então 2 vezes 5 mais B. Isolando o B, eu tenho que B é igual a 2 vezes 5 dá 10, eu tenho que B é igual a menos 12. Ótimo, já encontrei o valor de A e encontrei o valor de B. Esses valores são muito importantes para que eu consiga finalmente responder a nossa A. Vamos lá. Ela pergunta aí qual o valor de x quando y vale 0. Então eu tenho aí 0 igual a... Qual o valor de A? O A vale 2. Então 2 vezes x mais B. B vale menos 12. Então menos 12. Eu quero justamente então descobrir o valor de x. Descobrir então justamente o valor de x quando y é igual a 0. Então vou passar esse 12 para cá, eu tenho 12 igual a 2x. Portanto, eu tenho x igual a 6. Isso implica aí que eu tive 0 graus Celsius às 6 horas da manhã. Logo, esse pontinho aqui, que é a minha raiz, é igual a 6. Muito bem. Para responder, então, a B, respondendo a B, ele pergunta durante quanto tempo esse período a temperatura esteve negativa. Note que aqui é fechado, tá bom? Então, eu posso dizer que y, que é esse meu valor y, ele é negativo, então ele é menor do que 0 nos intervalos entre o quê? Ele começa em 5 horas, né? 5. Então o x ele é maior do que 5. E ele é menor, aqui ele pode assumir maior ou igual, porque é bolinha fechada, maior ou igual a 5. E o x ele é menor, não é menor ou igual, somente menor do que 6. Ou seja, entre as 5 e 6 horas ele foi negativo. Posso representar também como intervalo fechado em 5 até 6, intervalo aberto. E para responder a C, ele quer justamente o período em que ele esteve positivo, ou seja, y maior do que 0. Y é maior do que 0 em quais os intervalos? Y é maior do que 0 quando eu tenho aí x. O x ele é maior, ó, todos os valores de x maiores do que a raiz, que é 6, ele é positivo. Então, x ele é maior do que 6. Porém, x ele é menor ou igual a 11, porque a nossa análise vai só até as 11 horas. Então, posso também responder como conjunto aberto em 6 até 11 horas. Então, de 6 a 11, fechado em 11. Então, essa é a nossa resposta para esse exemplo. E para finalizar, vamos aí para mais 2 exemplos. Estude a variação de sinal de cada uma das funções. Então, eu vou analisar primeiro da A, em seguida nós analisamos da B. A primeira coisa que eu tenho que analisar, ela é uma função crescente ou decrescente? Ela é uma função crescente, olha, que acompanha. O x ele é positivo. Nesse caso, eu tenho aqui que o meu A é igual a 4. Igual a 4. Portanto, eu tenho que o A é maior do que 0. Então, é uma função crescente.
Então, se ela é uma função crescente, vou encontrar minha raiz. Como que eu faço para encontrar minha raiz? Menos b dividido por a. Muito bem, então isso daqui vai ficar menos 8 vai ficar 8, dividido por a, que é 4. Logo eu tenho 8 dividido por 4 igual a 2. Então minha raiz é 2. Já descobri minha raiz. Muito bem. Agora que eu descobri a raiz, eu preciso traçar a reta para a gente analisar como que eu vou ter aí sinais positivos e negativos a partir de que ponto. Feito isso, aqui eu tenho o eixo x, vou colocar aqui o ponto, minha raiz, que vale 2, e eu vou analisar. Se ela é crescente, vou fazer o sinalzinho dela crescendo. Então aqui, ó, sinalzinho dela crescendo. Então, para todos os valores menores do que minha raiz, a minha função é negativa. Para todos os valores maiores, a minha função é positiva. Então, eu tenho aí que f de x é maior do que 0 quando eu tiver aí o meu x, olha só, meu x maior do que 2. Meu x maior do que 2. E eu tenho f de x menor do que 0 quando x menor do que 2. E eu tenho meu f de x igual a 0 quando eu tenho x igual a 2. Perfeito? Vamos fazer a b agora. Para isso, mesmo esquema. Vamos analisar o a dela. Então na b eu tenho aí que o meu a ele vale menos 4. A igual a menos 4. Se o meu a vale menos 4, isso implica automaticamente que a é menor do que 0. Então, ela é uma função decrescente. Mas eu preciso encontrar a raiz do mesmo jeito. Como que eu faço para encontrar a raiz? Menos b dividido por a. Então, menos b, então vai ficar menos 8, dividido por a. O a vale menos 4. Menos com menos daqui dá mais. 8 dividido por 4 também dá 2. Ora, eu tenho então o mesmo ponto de raiz. Minha raiz é igual a 2. Só que como ela é uma função decrescente, eu preciso fazer o desenho dela decrescente. Então está aqui minha função decrescente. Vou analisar como ficam os sinais. Todos os valores de x antes da raiz, eu tenho uma função positiva. Depois da raiz, eu tenho uma função negativa. Logo, eu tenho que f de x, nesse caso, é maior do que 0 quando x é menor do que 2. E eu tenho que o meu f de x ele é menor do que 0, ou seja, negativo, quando o meu x for maior do que 2. E eu tenho o meu f de x igual a 0, justamente quando eu tenho x igual a 2. Note que ele é exatamente ao contrário, tá? Para quem não se lembra, a outra, na A, vou colocar em verdinho aqui, ó, na A, minha função era positiva para todos os valores de x maior do que 2. Negativo para todos os valores de x menor do que 2. E aqui era a mesma coisa, x igual a 0. Tá bom? Isso daqui então é a nossa A, só coloquei ela em verdinho aí, para vocês relembrarem, tá? Então é como se comporta a minha função A. Note que eu inverti o valor de A, né? Então A aqui era negativo, era positivo, coloquei negativo, e o B também foi inverso. Então eu tive a mesma raiz, só que na outra ela fazia exatamente isso daqui. Era o contrário. Então eu tinha negativo até chegar na raiz e positivo ao sair da raiz. Tá joia? Pessoal, espero que vocês tenham compreendido sobre a variação de sinal numa função afim. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, comente o que você acha que precisa melhorar e tudo mais, deixe aqui um feedback. Bom, compartilhe esse vídeo com os demais colegas de vocês que estão estudando sobre a função do primeiro grau e em breve estarei postando mais vídeos. Tá joia? Tudo de bom para vocês, ótimos estudos. Professor Gustavo Lobão.